Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é direcionado a um guerreiro aí, um potiguar, né? Aí, potiguar aí, uma terra boa, gosto muito de Natal. Mas vou deixar aqui em público, talvez dê uma luz aí a muitas outras pessoas, ok? O assunto é sobre replicação de dados, ok? Galera, replicação de dados é um negócio muito peculiar a cada projeto. Então, assim, não existe uma cereja do bolo, uma fórmula única que vai atender a todo mundo, certo? Cada projeto é um projeto, tem que ser estudado, tem que ser analisado, o que você vai querer. Geralmente a replicação de banco de dados é o que a galera está querendo. É pegar dados de um lado, popular em outro tipo de banco de dados ou uns dados mais resumidos, certo? Se fosse aquele replicação de dados estilo backup, né, quer dizer, pegar aquele banco que está do lado A e jogar para o lado B, era bem simples, certo? Era muito simples de fazer. Mas muitas das vezes não é assim, certo? Então, assim, você tem que pensar, tem que ver uma análise, enfim, vários detalhes, ok? Vou compartilhar aqui o último projeto que eu fiz do banco de dados, que foi para uma pessoa, um guerreiro lá de Imperatriz, do Maranhão, certo? Já fiz vários replicadores, já perdi as contas, né? Eu tenho replicador rodando aí em vários lugares do Brasil aí. Tem um que faz bem uns 3 anos se rodando e nunca teve problema, entendeu? Ele replica lá de uma base local, Firebird por MySQL, para atender aí um portal da transparência. Nunca teve problema, funciona aqui, é uma beleza. Enfim, esse último agora também está funcionando, né? Todo o projeto que foi feito para ele foi para rodar em Lazarus, Delphi, Linux, Windows, replicando de uma base de dados Firebird para uma base de dados Postgre, certo? A criação do banco de dados dinâmica, porque ele quer diminuir o trabalho do suporte dele, então ele só joga lá o servidor, faz os scripts do banco de dados e já está funcionando. O próprio replicador cria o banco, cria as tabelas, faz a replicação, enfim. Então um controle bem legal esse último que foi feito, certo? Então, baseado nesse último que foi feito, eu vou demonstrar para você um conceito, né? Uma forma de preparar o Neston do replicador. Então você vai ver a nível de performance, enfim, você ter uma ideia, né? Porque você está preocupado muito com performance, com aqueles muito detalhe. Não, faça, bote no papel tudo que você precisa. Depois você faça e você vai ajustando, afinando, dosando do jeito que você quer, até chegar ao ponto definitivo. Vou dar um exemplo do que esse rapaz inicialmente queria, o que foi feito, né? Ele tem um RP dele que cada cliente, certo, tem seu banco de dados aqui, ó. Então cada cliente tem o seu banco de dados 1, filial 2, filial 3. Ele queria para um servidor, certo, uma replicação que tivesse um banco de dados único, certo, aqui, mas recebesse os dados de todas as filiais, de 1, de 2, de 3, sendo que a chave primária dele é autoincremento, certo, chamado ID, certo, o ID aqui também é um sequencial, aqui também é um sequencial, certo, só que aqui ele queria manter o ID de origem e criar um novo chave primária para que ele pudesse filtrar, por exemplo, por CNPJ ele saberia qual filial, né? Então aqui ele tem um banco de dados, uma estrutura específica. Aqui ele teria um banco de dados administrativo mais detalhado, assim, eu não precisaria ser idêntico ao dele. Então o que eu fiz? Criei o replicador, ok? Aqui ele criou o banco de dados Postgre. Então aqui eu tenho o ID dele, certo? Aqui eu vou ter um outro ID diferente, certo? Como ele vai juntar várias filiais, aqui ficou o LID,
o ID, vou botar aqui o ID que vocês conhecem mais fácil, né? O ID, certo? Mas eu usei o LID, já é um outro, porque o ID a nível de performance ele é mais lento, o LID ele é mais performático, ele você consegue até criar índice, né? Então o que é que eu fiz? Aqui cada banco dele, certo? Antes dele enviar para o servidor, né, ele cria um ID de origem, aqui e aqui vai ser o ID, certo? E também tem o ID de origem, certo? Ele salva também, eu tenho o ID e aqui eu tenho o ID de origem. Quando ele replica, ele gera o ID aqui, né, o ID de origem na tabela local, e quando ele replica, ele gera o ID também dinâmico aqui, né? E relaciona esse ID de origem, ele salva aqui também. Então ele tem dentro do banco dele o ID de origem, o ID de origem sendo o LID, né? Então assim, dá para ele saber que a Key ID pertence a cada tabela, né? Cada tupla, cada registro do banco de dados, né? Então assim ficou muito legal, funciona, ele está lá funcionando, está lá feliz da vida. Então isso é o que é importante. Então baseado nesse projeto que eu fiz para ele, eu vou te dar aqui um exemplo que você pode dar. Eu vou te dar uma noção de como eu construí, certo? Um outro detalhe, o que ele queria? Ele queria um projeto que fosse escalável, certo? Que ele pudesse criar várias outras tabelas, que fosse fácil dele trabalhar e que ele pudesse reaproveitar esse projeto para qualquer outro banco de dados que ele quisesse, certo? E outra, ele quer que lá no servidor, lá no VPS, ele passe o nome do banco, porque o que ele usa? Ele usa o CNPJ do cliente e cria o nome do banco, o CNPJ do cliente lá. Então ele, quando mandar o CNPJ, ele sabe que o banco foi criado, a tabela foi criada, o banco de dados foi criado como CNPJ, né? E dentro dele vai ter todas as tabelas. Então ele gosta de fazer isso dinâmico. Então assim eu fiz. O cara cria tabela, cria campo, faz tudo dinamicamente. Ele só tem que gerar o SQL, a estrutura que ele quer de origem e destino, né? Que eu chamei source target, né? Para ele fazer, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, para você aqui primeiro, certo? Vou primeiro mostrar aqui funcionando, certo? Ó, aqui no servidor, certo? Ó, no meu servidor, aqui no meu servidor, ele cria um banco de dados dinâmico, né? Deixa eu pegar aqui o meu target, ó. Ele já cria o meu banco de dados dinâmico, depois eu dou uma palhinha no código, né? Então eu tenho a estrutura do meu banco de dados, é Postgre, certo? Ele sempre vai pegar o banco de dados do Postgre default, certo? Porque ele precisa fazer a conexão e depois criar o banco de dados. Beleza? Então vamos ver, vamos rodar aqui primeiro, né? Depois eu volto aqui nos códigos e dou uma pincelada para você. Então, ó, servidor rodando, deixa eu até abrir aqui, Show Explorer, para você ter uma noção, né? Então aqui eu tenho o replicador e tem aqui o EXE. Então aqui eu tenho o replicador, né, o servidor e o cliente. Sabe, vamos supor, aqui está na mesma máquina, mas você pode colocar o servidor onde você quiser. Não é obrigado a estar local. Pode ser local, remoto, até no Japão. Tá? Aqui é didático. Sempre deixo claro. Por isso eu estou rodando aqui na mesma máquina. Beleza? Então, servidor ativo. Ó, a base de dados que vai estar é um Postgre. Eu já deixei o meu Postgre aqui aberto. Ó. Os bancos de dados que eu tenho, um DB Magnum, Posto, Teste e o Postgre, que é o default do próprio Postgre, certo? Aí eu tenho uma base de dados aqui, ó, que eu chamei de DB Teste, que é no Firebird 4.0. Aqui tem a tabela município, país, pessoa, várias coisas, inclusive o F, certo? Então, dentro da minha tabela o F eu tenho ID, o F, descrição e o relacionamento com região, né? Beleza? Eu vou replicar essa tabela, certo? Eu vou criar lá no meu servidor uma outra tabela do Postgre, só que não vai ter a relacionamento com região. Então ele vai criar a ID, né? O F é a descrição, certo? Para começar, para a gente começar a brincadeira aí. Então aqui no meu client, ó, no meu cliente,
eu criei o meu main, aqui eu criei um botão, né, para startar a thread para que ele comece a processar e para eu parar. E aqui o mesmo para exibir o status, certo? No meu DM aqui eu fiz a conexão. Um outro detalhe aqui que é bem importante. Embora eu coloquei aqui Unidac, mas funciona com Faridac, funciona com Zeus, com Unidac, qualquer coisa. Eu coloquei aqui Unidac, porque ele usa Unidac, certo? Então eu respeitei o que ele solicitou. Beleza? Então estou aproveitando aqui umas units que eu já fiz para ele, só montei aqui um outro replicador para mostrar para você ter uma noção do que pode ser feito, beleza? Não é o absoluto que eu estou te mostrando, isso aqui é uma ideia que foi analisada, projetada para atender a um cliente específico, certo? Estou aproveitando parte desse projeto mostrando para você um conceito de replicador. O seu caso, você também tem que analisar tudo que você vai querer, fazer uma análise, projeto, tudo, depois de você construir, beleza? Mas o conceito de transporte aqui, você pode aproveitar a ideia, beleza? Então aqui, ó, estou conectado numa base de dados Firebird, ó, Firebird está aqui conectado, bonitinho, certo? Então aqui a Firebird, eu vou replicar do meu Firebird para o meu PostgreSQL, beleza? Eu vou rodar aqui, depois a gente volta aí mostrar como fiz. Inclusive vou fazer uma alteração aqui no UF de novo, né? E vou fazer a implementação do município e produto para você ver como ficou escalável, né? Como ficou do jeito que foi construído, eu posso agregar, subir, fazer novas tabelas simples como deve ser, beleza? Principal agora no início eu só deixei uma tabela, que foi a UF, certo? A gente vai replicar o UF, beleza? Então vou rodar aqui, ó, certo? Rodar, startei aqui, ó, certo? Depois a gente vai para o código. Então aqui a tabela, certo? Ó, no meio da minha lista de UF, aqui, ó, data, tá aqui, ó, são 27, beleza? Na minha tabela de origem aqui, eu não criei nenhum banco, porque ele vai criar dinamicamente. Aqui no meu código, para quando eu for replicar, certo? Aqui, deixa eu até mostrar aqui, ó, eu mando criar, cadê meu request? Ó, no meu request aqui, ó, eu deixei fixo, ó, eu estou mandando SHA-7, ó, esse aqui é o do meu banco, certo? Ó, aqui o SHA-7, certo? SHA-7 que eu preciso informar, senão dá pau, vou mostrar também que dá pau. O nome do meu banco, ó, que eu chamei de XPTO-DB, certo? Ó, banco é base de dados, certo? E aqui cada tabela que ele vai replicar, que no caso vai ser uma, né? Tabela. Que a primeira aqui pode ser o F, no caso vai ser o F, né? Como esse request é genérico, eu vou mandar sempre, primeiro aqui vai o F, depois município, enfim, certo? Então ele tem que criar o banco XPTO, certo? Então vamos lá. Ó, aqui não tem, ó, vou até dar um refresh, não tenho nenhuma tabela XPTO. Então eu vou startar aqui, ó. Ele startou minha thread, ó. Ele deu, ó, replicador iniciado, certo? Iniciado, ó, itens replicado, nenhum, certo? Zero, teve algum erro aqui, certo? Ele não conseguiu replicar nenhum, certo? Deixa eu parar aqui o stop, ok? Ó, não replicou nenhum ou replicou todos, vamos ver aqui. Provavelmente, como são, replicou todos, ó. Primeiro ele startou, né? Iniciou o replicador. Então foi lá, iniciou a meu UF, foram replicados 27 itens, finalizou. Depois ele ficou em loop, né? Ó, como não tinha mais nada para replicar, ele ficou dizendo, ó, iniciou li 00000. Então ele replicou 27, certo? Então se eu vim aqui dar o refresh, ó, ele criou a tabela XPTO, certo? Ó, o banco, né, XPTO, e criou a tabela dinamicamente aqui, ó, table,
e a tabela UF. Vamos dar aqui, buscar todos, ó. Tá aqui, ó. A minha estrutura de tabela aqui no Postgre que eu mandei ele criar foi, ó, ID, UF, a descrição, uma data de criação e uma data que foi utilizada, certo? Vamos fazer uma alteração aqui, vamos começar a evoluir para você ver o poder que você pode construir, certo? Então eu quero replicar. Como a minha tabela de origem aqui, ó, certo? Ela tem um relacionamento com região, certo? Que é uma FK com a tabela região, certo? Só que eu, no meu destino aqui, que é no Postgre, certo? Eu não fiz o relacionamento, eu só criei uma tabela do jeito que eu quero. Eu vou dizer que a minha tabela de UF, ela vai ter ID, a UF, a descrição, e vou criar um campo aqui chamado região, onde ele vai incluir a descrição da região, beleza? Então vamos lá. Só para você ver como ficou fácil. Primeiro eu vou dropar a tabela, certo? Dropei o banco todo, certo? Eu posso fechar aqui. Não existe mais a tabela XPTO, Shift Refresh, beleza? Então, ó, então vou parar aqui, certo? Ó, vem aqui, parar o meu servidor, certo? Então, primeiro, eu vou lá no meu servidor, certo? Vou dizer que a minha tabela de replicação de UF, deixa eu até botar aqui, tá? A minha replicação de UF, certo? Ó, ele tem uma regrinha, ó, que é a tabela UF, aí tem uma regrinha, certo? Que é o ID, ó, esse campo é obrigatório, certo? Como o timestamp é obrigatório, por isso que eu até deixei isso aqui separado. Então, itens obrigatórios, certo? Então, eu vou dizer que eu vou criar mais um campo na tabela de origem, que eu vou chamar aqui, ó, região, ó, região, beleza? Deixa eu ver quantos campos, quantos caracteres tem aqui na tabela região, cadê, ó? Região, ó, Vachar 50, então eu vou dizer que aqui o meu Vachar 50, beleza? Então, ó, isso aqui é para o servidor, quando o que é que ele faz? Toda vez que ele for startar, ele vai verificar. Se não existir, ele vai criar essa tabela dinamicamente. Eu passei o script. Então, eu vou executar aqui meu servidor. Beleza? Show de bola. Servidor ativo, executando. Aí tem aqui a replicação do lado do cliente. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o select. Ó. Tá vendo aqui? Ó, select. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou até pegar isso aqui. Ó. Ó, outro detalhe, na minha tabela de origem, certo? Eu vou até apagar aqui, ó. Na minha tabela de origem não tinha o campozinho, o flagzinho aqui chamado replicado, ó. Agora ele criou, tá vendo? Ele cria dinamicamente. Eu vou até excluir isso aqui também, ó. Vou dropar esse flagzinho, que esse flagzinho é um controle, se já foi replicado ou não. Até apaguei aqui dessa tabela de UF, ó. E aqui eu vou criar o nosso SQL para fazer a junção lá, né? Então deixa eu até pegar aqui já, ó, esse SQL. Uma das coisas que eu gosto de deixar bem é porque eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó, Ctrl C, certo? Aí vem aqui no meu script, ó, vou dar um Ctrl V. Então eu vou dizer, ó, select, certo? ID, UF, certo? E vou dar um nome. UF, posso até, em vez de dar um alias, eu vou colocar uf.id, uf.uf, uf.descrição, beleza? Aí vou fazer um join, inner join, certo? Com quem? Com região, ó. Região, beleza? On, né? Vou dizer que uf ponto, ó, o campo de relacionamento aqui, cadê o UF? Da UF com região é ID região, né? Então eu vou dizer UF ID região, né? For igual ao meu região.id, beleza? Aí aqui eu vou dizer vírgula região.descrição, né?
as região, né, que a gente criou lá no nosso destino. O nome do campo se chamou região, certo? Então aqui, se eu der um F9, é o F... Inner tá errado aqui. Inner join. Ó, então, ó, lá no nosso PostGrid, o campo foi criado com o nome região, né? Ele vai gravar desse mesmo jeito aqui. Então eu posso vir aqui agora, ó, pegar esse SQL do jeito que está aqui e vamos colocar aqui no nosso item, né? Que é o item que vai ser aonde ele vai ler para ser replicado, né? Então, ó, select, vou dar um Ctrl C, ó. Aí aqui a gente faz aquela feijão com arroz, né? Ó. Poderia salvar esse script no arquivo texto e ler dinamicamente. Tem várias maneiras, certo? Aqui eu tô dando uma palhinha, certo? Então, aqui vem e vem, beleza? Aí por último eu tenho a minha condição, né? Ó, que é o campo replicate, né? Então eu vou pegar o F, como agora ficou ali um relacionamento, ele vai criar esse campo dinamicamente para depois fazer o select, né? Então, ó, não existe aqui na tabela o F, o campo replicate, né? Deixa eu até comitar aqui, ó. Certo? Não existe, mas ele vai criar toda vez que for startado. Ele vai verificar, não existe, ele vai criar, certo? Para ele manter o controle. Tudo dinamicamente, como lá no servidor também. Existe a tabela, existe o banco. Se não tiver, ele cria tudo para você, certo? Então, ó, criei aqui o meu script que vai servir de origem, beleza? E aqui, ó, só executar, ok? E vamos startar, certo? Ó, startei, ó, já vou parar aqui, startei e parei, porque, ó, ele fez 27, depois de 27 não tem mais, ó. Então, se eu vim aqui, ó, e agora, ó, ver os meus coisas, ele criou o replicado. No Data, tá aqui, ó, replicado true, certo? Então, se eu vim aqui e botar, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 eu disse que não foi replicado, certo? Então, se eu rodar de novo aqui, ele tem que replicar 7. Eu vou dar um stop. Como é tão rápido, eu vou faço e paro. Ele replicou 7, certo? E aqui ele foi e atualizou como replicado, certo? Lá do lado do servidor, se eu der um refresh, ó, refresh, ele criou novamente a tabela XPTODB, criou o banco de dados, criou a tabela, criou o banco e criou a tabela aqui, ó, o F. E aqui, se eu der um view data, todas as linhas, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, é região Rio Grande do Norte, ele fez todinho. Então eu tenho uma estrutura no front, no Firebird, e tenho outra estrutura no PostGrid. Tô fazendo uma replicação de um para o outro, não tem problema nenhum. Show de bola? Então, ó, vou deixar esse banco do jeito que tá aí, a gente já fez. Vamos construir agora o município. Vamos fazer o que município? Vou parar o servidor. Vou começar com o cliente aqui, ó. Com o meu cliente, ó, todo o projeto é compatível com ASA, certo? Então posso vir aqui, ó. Vou criar o replicate para município. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou criar uma nova unit, certo? Aqui é só Ctrl C, Ctrl V, porque já está tudo projetado, cara. Ó. Vou dar unit aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Okay? Vou selecionar aqui tudo, ó. Vou dizer Ctrl Shift J, replicate, eu vou colocar aqui, ó, município. Beleza? Município. Aqui, certo? Aí a tabela. O nome da tabela, município. Certo? Vou criar, depois eu dou uma palhinha aí. Vamos fazer agora o select lá do município, né? O que é que a gente quer buscar do lado do município, né? Então posso vir aqui fechar. Pegar aqui o município. Então, cadê região? Cadê o município? Tá aqui, município. Então, ó, município. Ó, como eu já tenho a tabela lá
da UF, eu posso fazer o relacionamento aqui, sem nenhum problema. Então vamos fazer aqui, ó, select, certo? Eu vou dizer que eu vou querer o ID, eu vou dizer que eu vou querer a descrição, ó, descrição, certo? Vou dizer que eu vou querer ID da UF, certo? ID da UF from município, certo? E vou dizer que quero o DDD também, ó. Pronto. DDD, certo? Não preciso do join, vou dar um F9. Pronto, ele vai pegar isso aqui tudinho. São 5.000, ó, 5.570 registros, beleza? Vamos importar esses 5.000, vamos fazer um replicador para ler esses 5.000. Beleza, então vamos pegar isso aqui, ó, Ctrl C. A gente pode até pegar aqui, ó, como já tem lá, ó, é ID, descrição, ID UF, né? ID UF. Deixa eu só confirmar se é ID UF. É ID UF e DDD, né? ID UF e DDD. 1, 2, 3. Pronto. Aqui é município. Ok? Não preciso do join e também o replicate, porque na tabela município aqui não existe o campo replicate, mas quando eu botar para replicar essa tabela, o meu flagzinho vai ser criado dinamicamente, certo? Então aqui vamos deixar só bonitinho, né, para ficar bem legalzinho. Aqui, ó, aqui, certo? Então já tenho o meu script que eu vou tabela. Então só a tabela e o script salvar, certo? Então eu vou dizer replicate, certo? Ponto município. Você tá vendo a escalabilidade que fica mais fácil, certo? Porque uma regra é única, né? E aí, ó, foi o que ele queria, que fosse fácil dele implementar novas regras. Então tá aqui município, já tem. Vem aqui no meu main, olha que eu ainda não fiz nenhum servidor, eu estou fazendo um cliente aqui, certo? Então, ó, no meu replicate aqui, ó, na minha thread, ó, eu tenho, ó, cria a thread, eu tenho repeat, certo? Ó, aqui repeat, ele vai repetir até que a thread, enquanto a thread tá funcionando, certo? Então aqui, ó, esse aqui vai ser o do município. Então vou criar um novo repeat, ó, repeat, certo? Ó, que ele vai ter que repetir, certo? O do município já, o da UF, né? Até que o meu JSON array, certo? JSON array.count, certo? Foi igual a 0, certo? Então, enquanto não for 0, ele vai ficar replicando lá, certo? Aqui, fez. Aí vamos fazer agora a replicação do município, né? Então é só você vir aqui, ó, cara, fazer isso aqui, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, né? Então, ó, eu vou deixar esse aqui, o F, ó, replicação da UF, aí vem, faz tudo, e aqui eu vou fazer a replicação do município. Certo? Barra município. Beleza? Então aqui, ó, vai ser município iniciado, né? Município iniciado. Vai, atualiza o flagzinho. Aí aqui, ó, onde ele vai fazer o request, né? Ele vai passar, ó, aqui no meu request ele pede o quê? Table name, qual é a tabela? Município. Certo? Aí aqui, ó, T-Source, então Alt F11, vou dar aqui o meu replicate município, né? Aí aqui, em vez de UF, é município, certo? Vai pegar o data da minha conexão, né? E aqui eu tenho um limite, um pacote, certo? Eu mando sempre uma determinada quantidade. Você pode botar o quanto que você quiser. Eu gosto de 100, certo? Mando pacote de 100, processa, depois mais 100, processa, depois mais 100, processa até chegar o seu final. Beleza? Aí aqui ele vai verificar se teve o retorno, aí vai atualizar T-Source
município, né? Ele vai marcar como o que foi replicado, né? O que deu certo no servidor, ele marca como replicado. E assim vai fazer. Ó, aí aqui vem município finalizado, certo? E assim vai para todos até. Aí faz o primeiro pacote, depois vai o segundo, terceiro, e assim ele fica em loop até a thread terminar. Beleza? O servidor já está pronto, só isso. Então vem o servidor, o lado do cliente está pronto. Ó. Então vem aqui, ó, vou até deixar compilado. Agora eu vou lá para o servidor. O meu servidor, o que é que eu preciso? Eu tenho o replicate do município, né? Aqui da UF, né? Aqui é só você fazer isso aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então você reaproveita o código, certo? Então vem aqui no meu servidor, vem aqui adicionar nova unit, certo? Vem aqui, ó. Ctrl V. Aí vou dizer que esse aqui é município, né? Então, ó, vem aqui, Ctrl Shift J, target, né? Município, certo? Aí aqui, ó, vou fazer qual é a tabela? Município. Beleza? Aí aqui, ó, qual é o script SQL que eu vou criar lá no servidor, caso essa tabela não exista. Então aqui, o ID, que é importante, data e hora, primary key, certo? E aqui eu vou criar, né? A gente tem lá descrição, né? A descrição, deixa eu até pegar aqui o tamanho que é dele, né? O município, eu tenho um descrição 50, então vamos lá. Deixa eu até pegar isso aqui, né? Ctrl C. Ó, aqui vai ser descrição, né? Tamanho 50, ok? O próximo campo é ID UF, né? Ó, aí vem aqui ID UF, certo? É do tipo int, certo? Int. Ainda vou colocar aqui, ó, not null, não aceita nulo, certo? Não aceita nulo. E qual é o outro? É o DDD, né? Então, DDD são baixar 2. Ó, aqui é 2. DDD, char, né? Aqui é char 2. DDD, certo? Os três campos que eu vou colocar lá, certo? E agora eu tenho um relacionamento, né? Então, como eu faço aqui o relacionamento, como eu já tenho o F, até pegar aqui o relacionamento pronto, ó. Quando eu faço o município, eu tenho aqui o constante FK, né? Então, vamos pegar aqui e fazer o nosso FK. Então, aqui, ó, vírgula, certo? Dei uma vírgula, certo? E aqui eu vou fazer o nosso FK. Eu vou fazer o relacionamento também aqui, na própria tabela que ele vai criar e vai fazer. Então, eu vou botar aqui, não preciso do nome, vou botar aqui foreign key, IDUF, né, que é o nome lá, IDUF, referência com a tabela UF com o campo ID, certo? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, fiz o relacionamento, ele vai criar essa tabela com relacionamento, com tudo, caso não exista. Pronto. Então, aqui, salvar, né? Qual o nome? Replicate .município, certo? Ponto 10. Beleza? Então, aqui, já criei. Aí vem aqui, ó, na minha rota, eu tenho um único endpoint do tipo post, onde ele recebe o char7, o banco, table name e o stream, né? Porque a minha replicação de dados eu estou mandando via stream, beleza? E eu tenho aqui o meu service, né? O meu service tá, ó, quando eu chamo ele, ele vai verificar se a tabela for o F, ele chama o replicate UF, né? Então a gente vem aqui, ó, Ctrl C, né? Vou pegar aqui. Ctrl V, né? Então aqui, end, né? Aí else, se for a tabela chamada município, beleza?
O que é que ele vai fazer? Vou dar o Alt F11 no meu município, né, que a gente criou. Vou fazer a replicação target do município, certo? O município. Passando o SHA-7, database e o dataset, certo? Mesma coisinha, só acrescentei mais uma. Então eu tenho a UF e agora o município, certo? Salvo, faço o build, ok? E vamos executar. Lembrando, ó, só para que vocês vejam, na minha tabela município não tem o campo, o flagzinho lá, replicate. Na minha tabela, lá no banco de dados, aqui ó, refresh, só tem a tabela UF. Ele tem que criar a tabela município, certo? Então vamos startar agora o nosso servidor, né? Então ó, já foi 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, ó. Vamos ver até ele chegar no zero. Ó, tá replicando 100 em 100, né? Ele tá mandando. Como é 5.000, mais de 5.000 municípios, ele vai replicar aí, ó. Vamos esperar ele acabar, ó. Poderia mandar 500? Poderia. Poderia mandar 300? Poderia. Mas tudo tem que ser dosado de acordo com a sua internet, com a sua estrutura, com a sua infraestrutura, né? Eu gosto de 100. Um pacote de 100 em 100 tá excelente, certo? Para mim tá excelente, certo? Porque com 100 eu faço replicação até em celular, smartphone. Então ele consegue mandar tudo, ó, já acabou. Por último, ó, deixa eu dar o stop aqui, fica mais fácil. Ó, foi 100, por último foi 70 registros. Então aqui, se eu dar um refresh agora, ó, refresh, ele criou a tabela município, ó, e aqui tá todos os 5.000 municípios replicados. Tá aqui, ó. Tá aí. Todo replicado, todo município aqui, tudo como manda o figurino. Certo? Replicou tudo. Beleza? E aqui no meu flagzinho, ó, se eu vim aqui, ó, trocar no município, ele criou um flagzinho marcado de replicate, né? Então se já foi replicado ou não. Então se você quiser botar um gatilho nesse banco, se alguém alterar ou incluir, alterar o flagzinho, ele sempre vai estar atualizado. Beleza? Então, ó, você viu que eu comecei com um, depois fui para outro, ó. Inclusive, se der um erro, por exemplo, ó, eu vou simular um erro aqui. Ó, vou deixar aqui o servidor ativo. Vou simular um erro lá no servidor. Vou apagar essa tabela. Ó. Vou dar um drop. Forçar. Dei um drop. Acabou. Não tenho mais a tabela lá XPTO. Vou até botar outro nome. Em vez de XPTO, vou dizer que é outro nome. Vamos dar aqui um nome. Então, vem aqui no meu cliente, ó. Replicate, vem aqui no meu, cadê, main, certo? Aqui primeiro, vem aqui no meu request, certo? Em vez da tabela ser XPTO, eu vou colocar aqui a ROSDB, ó. Não, eu vou botar aqui MCDB, ó, MCDB, pronto, certo? E vou colocar aqui o SHA-7, ó, vou botar aqui ISO 88591, certo? ISO 88591. Ele vai ser incompatível porque o meu banco ele usa PTBR lá, ele tem a situação, ele vai dar um erro lá no servidor, certo? Então, ó, e vou também aqui, em vez de pacote de 100, certo? Eu vou mandar pacote de 500, pronto, para ficar menos tempo. Vou mandar pacote de 500 registros, certo? Então, eu vou compilar e vou mandar startar, certo? Vou parar aqui. Ó. Inicializou. Ah, tá. Deixa aqui. É porque, ó, porque ele mandou tudo zero, né? Porque aqui no nosso, eu vou até primeiro no município, né? Ó, eu vou reexcluir o campo, porque todos os registros estão como replicado, ó, então ele não vai mandar de novo, né? Então vamos apagar esse, ó, drop o field replicate, certo? Aqui, e na UF também o replicate, né? Também, senão
ele nunca vai mandar, porque já está dizendo que já foi replicado. Beleza? Então vamos lá de novo. Então vou startar, certo? Ó, parei, certo? Eu parei porque ele já deu erro, ó. Tá vendo? Ó? Server, deu insert município, chave, deu chave município, F. Aqui já deu erro de foreign key, né? Por que erro de foreign key? Porque ele deu erro já aqui na UF, né? Então, se não existe a UF, o município que tem um relacionamento com o F já deu erro. Então, o erro veio lá do servidor, ele me dá tudo, me reporta tudo. Além de criar uma pastinha log e tá com todos os logs aqui, ó. Deixa eu até botar aqui, ó. Ele salva todos os logs que deu erro aqui, certo? Então você tem, além do log, né, que dá, ele grava, ele também te reporta o erro aqui, ó, certo? Ele vai te dar sempre tentando, porque eu não disse, quando encontrar um erro, pare. Eu não disse, ele vai continuar, porque pode ser caiu fora, o servidor caiu, depois voltou, enfim, então a thread continua, certo? Então, vou voltar aqui para aqui. Volte normal, né? Então aqui tem que ser o TF8, ó, em vez de ISO, o banco de dados tem que ser UTF-8, certo? Aqui vou executar, vou aqui apagar essa tabela, né? Porque ele criou errado, aqui é MCDB, vou dar um drop nessa tabela, porque ele criou com ISO, não é? Então aí aqui eu venho, então vou startar, certo? Ó, fazendo, já foi 27 itens do município, certo? Aí foi 500, já foi 27 da UF, aí 500, já foi 1000, né? 500, 1500, ele está fazendo a replicação 500 em 500, ó, certo? Ó. Então ele vai fazer até zerar, certo? Quando ele zerar, ele vai ficar em loop aí, se aparecer de novo, ele vai replica, manda, atualiza, faz o que você quiser. Deixa ele só finalizar, ó, já foi mais 500. Você tá vendo que ele tá mandando agora pacote de 500. Então você é dinâmico, você pode configurar aí do jeito que você quiser. Ó, acabou, ó, já foi. Eu vou parar aqui para não ficar rodando, mas tá aqui, ó. Se eu der um refresh, ó, refresh, ele criou o banco MC, né, ó, que eu dei que o nome é o MC. Tá aqui as duas tabelas, certo? O município, e aqui eu posso trazer tudo aqui, certo? Aí 5.000 e poucos municípios, tudo, beleza? Então, ó, te dá essa liberdade. Esse foi um projeto criado para o rapaz. Agora eu vou aqui, deixa eu fechar ele aqui. Vamos fechar e vamos abrir de novo, né? Vamos começar aqui pelo servidor, né? Para a gente dar uma palhinha aí do servidor, como foi construído. Então, primeiro servidor, né? Vamos pegar o view source aqui, ó. View source. Eu tenho um ROS da vida. Só botei o cores, certo? O único milho que eu botei. E recomendo que tenham cores, principalmente se você for interagir com outras linguagens, JavaScript, Dart, enfim, é bom ter o cores, ok? Carrego minha rota e startei na porta 9095, certo? Na minha rota, certo? Eu só tenho duas rotas aqui, uma para exibir o status, né, do meu coisa, e uma rota que é do tipo post, que ele se chama replicate. Nele, ele recebe via form data 4 parâmetros, né? Um é o SHA-7, o nome do banco, né? Porque ele manda o nome do banco do cliente, ele cria no servidor o banco. A tabela que está sendo replicado e o conteúdo que vem no modo stream. Beleza? Ele chama o meu service. O meu service aqui é o que faz o desmembramento, né? Então, se for o F, replica o F. Se for município, replica município. Target de município. F eu botei, deixa eu ver se eu coloquei. Tem um Fzinho aqui a mais. Vocês nem me avisaram. Deixa eu tirar aqui, corrigir, Ctrl Shift J. Ó, município F. Pronto. Então, eu posso ter
ou N's. Então posso ter município, UF, produto, cliente, o que vocês quiserem, certo? Cada classe, certo, tem a sua seu peculiaridade, né? Primeiro, o script de target, quer dizer, o script da tabela, caso não encontre no servidor, como a estrutura que ele vai criar e fazer o que ele tem para fazer, certo? Ele ele usa o target base, certo? Eu tenho um core aqui, eu tenho um target base, né? Que nesse meu base tem todos os métodos que eu preciso, né? Para verificar se existe a tabela, para criar o banco de dados, para checar se a tabela, criar a query, vai verificar se existe o ID ou não, porque quando eu chamo o replicate aqui, ó, o replicate ele vai verificar, cadê, ó, set update, não é o F, cadê? Aqui, ó. Se não existe o ID, né, ele sabe que é um insert. Se já existir, é um update, né? Se for update, ele vai atualizar o campo de data de atualização, né? Então aqui eu tenho para gerar o meu script SQL, porque o script SQL tem que ser dinâmico. Posso mandar um campo como N campos. Então aqui ele é dinâmico, ele lê dinamicamente. A mesma coisa o update. A mesma coisa quando eu crio aqui, ele faz a conexão com o PostgreSQL. No caso eu estou usando aqui o PostgreSQL, né? Mas pode ser um IB, um Firebird, pode ser o MySQL, pode ser SQL, qualquer um, pouco importa, certo? Aqui nesse caso específico eu usei o PostgreSQL, né? Aí vai verificar se existe tabela, create table, vai criar tabela e faz a replicação baseada no que você mandou, né? Então aqui quando eu chamo replicate, ó, eu vou fazer, ó, crio a tabela, certo? Se não for criar, e daqui eu chamo replicate, passo o dataset, né? O meu conteúdo dataset que ele espera, ó, ele espera um T dataset, né? E aqui ele vai baseado no dataset, ele faz um while, né, aquelas coisas todas, passando os valores, né, como é do mesmo tipo. Fala até que isso aqui, ó, no CNPJ que ele usa lá, esse aqui como eu peguei a base do que eu usei lá para esse cliente, eu tenho um método para retirar os caracteres especiais do CNPJ, só para gravar número, né? Então, isso aqui é o do lado do servidor. Então, essa classe aqui, target, é base que todos que implementam qualquer tabela usa ela como base, certo? Então isso é o servidor, ok? E do lado do cliente, certo? Do lado do cliente eu também tenho a mesma coisa, né? Deixa eu fechar aqui o lado do servidor, deixar só o cliente aberto agora, ó. Servidor, main, aí eu tenho o meu DM, né? O meu data módulo com a conexão com o banco de dados de origem, né, de onde ele vai ler, que no caso aqui foi um Firebird, certo? Aqui eu tenho as minhas classes que vão fazer o select. Aqui eu herdo de um source, né, que tem uns controle base, né, que estão aqui toda a regrazinha base, ó. Pega aqui, replicate base, cadê? Aí tem a tabela para gerar log, o meu padrão de result, o tools é umas ferramentas, né? O que essas ferramentas têm? Para gerar, ó, se existia database, existe table, field, e retirar o caractere. E tem meu replicador, source, né? Que aqui target foi no servidor, source é de origem, né? Aqui eu também tenho as minhas regrinhas, né? Ó, se o field existe, né? Para saber se aquele field replicate tem. Senão ele vai criar, né? Vai chegar, ó, se o replicate, ó, aquele campo, né, que eu dei, replica existe. Se não tiver, ele cria. Aqui também receba a tabela, tudo. Eu vou buscar os dados, né, baseado no script que é gerado aqui, ó, deixa eu fechar isso tudo. Quando eu gero uma classe herdada, eu gero o script, né? Então, baseado nele, ele roda aqui. Como aqui é Firebird, né? Estou fazendo a paginação aqui naquela quantidade, 100, 200. E aqui, ó,
como aqui é Unidac, né? Unidac eu tenho a query, né? Como Unidac não tenho do próprio Uniquery, ele já faz o save to stream, não, eu tenho que pegar o Uniquery, criar um virtual table, fazer uma cópia da minha query para poder utilizar o save to stream, certo? Ele já faz tudo aqui no pai, né? E todos os filhos, as classes, herdam do pai e só vai implementar o script, né? Que ele vai fazer e chama o que tem para fazer, né? E depois de feito eu tenho o set replicate, né? Que ele vai pegar aquele campo, né? Aqui, ó, quando eu seto o replicate, baseado no ID, né? Ele vai dizer se já foi replicado ou não. Ele seta como todo o que ele recebeu um JSON do servidor. Então meu servidor manda um array de inteiros, né? Array de chave primária daqueles registros que foram ok. E aqui ele vai pegar cada registro e seta como true, certo? Como ok. Ok? E no meu main aqui é uma thread. Então eu crio uma thread, ó. Start, eu crio uma thread anônima, certo? Uma thread anônima. Ele fica em loop infinito, aqui, ó, loop infinito até que a thread tenha terminado, ó. Então, enquanto a thread não for terminada, ele vai executar. E aqui tem os controles da thread, aquelas coisas todas, o terminate. E aqui está cada processo que ele vai fazer. Primeiro, né, posso botar primeiro município, primeiro o F, né, depois município. Aqui vai depender da sua hierarquia. Por isso que eu digo, cada banco de dados tem sua peculiaridade. Não adianta eu mandar município se eu tenho a dependência de UF. Então eu tenho que fazer todo o estudo, da hierarquia das minhas tabelas, dos campos, tudo. Eu poderia ler a ordem aqui de um arquivo em maneiras, certo? Eu dei um exemplo aqui usando o thread, mas esse meu cliente ele usa serviço do Windows, usa no Linux, ele usa lá um console, enfim, tem vários serviços dele e usa a replicação dentro do sistema dele, certo? Então é aberto para você criar. Então aqui eu botei uma simples thread, né, para a gente fazer todo o processo. Aqui eu starto, né? Então se eu deixar a thread, ó, todo o tempo, se não tiver nenhum registro, ele vai botar sempre. Então ele vai ficar rodando a thread aqui até eu mandar parar, certo? Quando eu mandar parar a thread, então ele vai ficar rodando. Poderia tirar dele exibir o memo aqui, eu deixei exibido o memo só para vocês verem didático, mas geralmente eu não boto exibindo o memo aqui, certo? Ó, replicação iniciada, quando eu dou stop, né? Ele dá replicador finalizado, posso startar de novo, ele vai começar tudo de novo. Se for alteração, ele altera, se for inclusão, inclui. E a ordem de tabelas é o que você quiser aí. Então ficou um projeto aí aberto, certo? Então você pode usar aí para expandir, né? Posso usar aqui qualquer arquitetura, posso ter um item ali com outro de outra forma lá. Então assim te dá liberdade. Por isso que eu digo, replicação é um negócio peculiar para cada projeto. Vai depender do que você vai usar. Como eu disse, esse meu cliente, o que ele queria? Ele tinha os dados dele no banco, Firebird, queria juntar no único banco, Postgre, e queria que cada filial ele pudesse selecionar. Então aqui foi criada uma outra estrutura de tabela, onde recebe os dados da filial A, da filial B, faz os controles para saber registro de que filial de cada um, e ele criou um mobile para a parte administrativa, para o dono da empresa saber. Ele quer saber quanto vendeu, quanto fez, ele não quer cadastrar um produto, ele não quer cadastrar um grupo de produto, ele quer saber quanto o cliente já está devendo, o que vendeu. Então ele resumiu os dados, né? Ele tirou os dados do banco de dados e populou no Firebird para ele já ter tudo mastigado, certo? Então foi assim que ele fez. Então assim, sempre que você for construir um replicador, vocês se preocupam, deixem de se preocupar com ROS, não, você tem que se preocupar o que você quer. O que você quer extrair da tabela A para levar para a tabela B,
certo? Se vai ser idêntico, se vai ser parcial, se vai mudar, se é Firebird para Firebird, se é Firebird para MySQL, para Postgre, tudo. Então você tem que pensar em tudo. Eu poderia também pegar esse meu core aqui e deixar para ele escolher que tipo de banco de dados ele querer num destino, né? Postgre ou MySQL ou Firebird, então. Mas como ali ele foi bem específico, eu quero Unidac e Postgre, eu deixei fixo para ele lá, porque ele não vai precisar mudar, certo? Mas se eu fosse fazer o mais genérico ainda, eu ia abstrair as queries para ser uma query genérica e abstrair a conexão para ser qualquer tipo de conexão que ele quer, certo? Então assim, se um dia outra pessoa me contratar para fazer um projeto de replicação, posso também ir melhorando. Mas como eu digo, replicação de dados depende de cada projeto, depende de cada cliente, depende do que você quer extrair, do que você quer exportar, do que você quer replicar, certo? Existe replicação de dados e existe backup de banco de dados. São duas coisas diferentes. Então, te dei a ideia, certo? Não se preocupe com tempo, certo? Se preocupe com a eficiência, certo? Você tem que garantir que o que você leu do ponto A foi gravado no ponto B, certo? Depois de gravado no ponto B, tendo a certeza, você vai e atualiza o ponto A como replicado, certo? E sempre eu gosto de fazer dessa forma. Então aqui, ó, eu sempre crio um replicado, certo? Aí aqui ele bota o flag replicado para true, é 1. Se for quiser replicar de novo, eu boto aqui 0, ele vai mandar de novo. Eu sempre uso small int 0 e 1. Por quê? Porque small int é compatível com Firebird, com qualquer versão do Firebird, com Postgre, com MySQL, então não tem problema. Por isso eu gosto de small int. 0 é negativo e 1 é positivo. E lá na minha descrição eu sempre boto aqui, ó, default 0, certo? E boto aqui, ó, sempre checar. Ele só aceita 0 e 1. Porque como é um small int, eu não vai botar 2, 3, não. Ele só aceita 0 e 1. Então é uma regra também que eu gosto de usar, certo? Mas você pode escolher a sua. Não é porque eu disse, eu usei essa regra, que é o absoluto. Não, você fica à vontade para escolher a que melhor lhe atende, certo? Esse conceito que está aqui está funcionando, funciona muito bem, muito show de bola, funciona em Delphi, funciona em Lazarus, porque tudo que eu faço, eu sempre uso esse conceito aqui, ó, certo? Tanto para Delphi como para Lazarus. O mesmo código que eu pegar aqui, jogar para Delphi, ele vai funcionar. O mesmo código que eu abri no Lazarus, ele também vai funcionar. Beleza? Então espero ter te dado uma luz aí, certo? Aí nesse conceito de replicação de dados. Então pense, analise, não tenha medo de fazer, faça. Se errou, faça de novo. Errou, faça de novo, até você chegar no ponto de equilíbrio, né? Aquela perfeição. A gente só aprende errando, certo? A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa 100% certa. A gente vai ter que errar, vai ter que pegar algumas situações que quando você vai colocando ali para teste, para execução, você vai vendo e vai ajustando, beleza? Aqui, por exemplo, eu deixei scripts aqui, mas nada me impede de pegar o script, botar no arquivo texto e mandar ele ler do arquivo texto. Então assim, eu posso deixar meu binário sempre pronto, lendo de arquivo texto. Então nunca vou estar recompilando, né? Posso também criar uma tabela de importação e botar o script dentro de um arquivo memo, de uma tabela do banco de dados, enfim. A ordem, eu vou dizer que a tabela primeiro, a tabela UF, depois município, aí eu vou fazendo a hierarquia lá dentro, tem N maneiras, certo? Isso aqui é uma luz para você entender, certo?
Essa regra aqui foi baseado no estudo que meu cliente me pediu. Então estudei, escutei o que ele queria, projetei, executei, certo? Top aqui, ROS na cabeça, não tenha medo. ROS, a simplicidade, a eficiência é muito show, certo? Usei aqui o Uniconnect, mas pode ser Faridac, Zeus, o que você quiser, beleza? Basta você saber utilizar a ferramenta e fazer as implementações necessárias que você queira, beleza? Então, se gostou, deixa o joinha, forte abraço aí. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição aí. Sua dúvida, você vem tirando dúvida, a gente vem trocando ideia, vou lhe orientando da melhor forma possível. A escolha, sempre eu digo, é sua, certo? Eu vou te dar os melhores caminhos para seguir, certo? Sempre faça uma coisa objetiva, não tenha medo de escrever código, certo? Que eu vejo que muita gente tem medo de escrever código, aquele, não tenha medo. Não tenha medo. Quanto mais desacoplado você faz, melhor, menos suporte, mais usabilidade, mais reaproveitamento de código. Beleza? Então valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo.